Paz do Senhor para os irmãos. Antes de 7h30, vai dar 7h30 ainda. Quero ler com os irmãos um versículo que está, dois versículos que se encontram no livro, na carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e o 9, que diz assim. Vamos começar do 7, para que a gente entenda o texto melhor. A epígrafe fala a inclinação da carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne. Mensageiros de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltassem. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu li esse versículo para falar de algumas coisas interessantes. Que um homem na direção de Deus, se ele realmente está na direção de Deus, ele não só ouve sim. Muitas vezes ele ouve ou não. Paulo havia recebido uma revelação extraordinária. Observe a revelação que Paulo tinha tido. 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 2, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele está fazendo a revelação do passado, aqui ninguém sabia dessa história. Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. De tal coisa me gloriarei? Não. Porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas, abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou me ouvir. Paulo diz que o que ele viu no céu era tão grande que ele não queria contar. Paulo nem diz que era ele. Ele nem se atreve a dizer que é ele. Mas ele vê coisas tão grandes no céu. Deus revelara segredos que nunca revelara para ninguém. E ele não teve coragem de escrever. Segundo ele, se talvez escrevesse, com base no texto que nós vimos, as pessoas pudessem idolatrá-lo, pelo que Paulo viu nos céus. As pessoas iam idolatrá-lo, e ele não queria isso para ele. Ele não queria que as pessoas vissem ele além do que as pessoas estavam vendo. É tanto que ele só fala desse acontecimento 14 anos depois. 14 anos depois é que ele fala do que aconteceu. Mas quando ele vê essa grandeza toda, Deus permite, segundo ele, um filho de Satanás, para esbofeteá-lo 3 vezes esbofeteá-lo, deixa eu ver quantas vezes ao dia. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então Deus deu a glória a Paulo
e em seguida deu um terrível sofrimento, para que as glórias que ele viu no serviço de exaltação. E que certamente ele tinha, Paulo, um homem como Paulo, talvez ele não esperasse ouvir de Cristo, não. Mas ele orou 3 vezes a Deus. 3 vezes. Observe o que ele diz. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não poderia ter ouvido a Paulo, mas tem hora que Deus diz não. Se estamos na direção de Deus, não ouviremos sim a vida inteira. Porque tem hora que Deus sabe o que é prejudicial para nós. Deus sabe as coisas que podem nos afastar da sua presença. Então, com base nas coisas que podem nos afastar da sua presença, Ele prefere manter-nos na sua presença, mesmo que seja sofrendo. É melhor sofrer e permanecer na direção de Deus do que viver uma vida bastarda, uma vida livre de tudo, mas perder a sua alma. Não existe momento na nossa vida que não só ouviremos de Deus um sim. Paulo ouviu, não, Paulo. Paulo ora a primeira vez, segunda, e na terceira diz, não, Paulo, eu não vou tirar, não. Você vai permanecer com esse sofrimento todos os dias da tua vida. Pois esse sofrimento, Paulo, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, Paulo, é esse. Eu não sei, a gente não sabe, não dá para entender, ele fala que é um filho de Satanás. Pode ser um pensamento pecaminoso. Pode ser até mesmo uma pessoa, não sei. Mas pode ser um pensamento pecaminoso vindo à sua memória momentâneo. De repente ele está ali e trazendo à memória a sua vida pregressa. Pode ser. A Bíblia não diz o que é. Certo era que algo os atormentava. E atormentava muito. E Paulo queria ver-se livre daquela tormenta. Mas descobriu diante de Deus que aquela tormenta era uma lapidação. Aquela tormenta que ele estava passando fazia parte do processo de aperfeiçoamento. Fazia parte do processo era um estágio que Paulo estava passando. E quantas vezes nós queremos ouvir um sim de Cristo? Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sabe que naquela hora não é a hora do sim. Se Ele der um sim para nós naquela hora, de acordo com o que estamos clamando, pedindo, ou implorando, pode nos afastar dele. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem gente que pode ser rico a bastardos. São humildes. Existem ricos humildes e pobres soberbos. E vice-versa. E Deus sabe disso. Tem gente que pode ter tudo que não larga Cristo. Outros não. Tem gente que não pode passar de uma bicicleta, porque se Deus der a ele uma moto, ele já se afasta de Cristo. Então, Deus sabe, Deus vai controlando a vida das pessoas, aqueles a que Ele o ama, que chamou para o seu aprisco. E ali estava Paulo, pedindo a Deus, clamando por aquele sofrimento que levava. E Deus diz, não, Paulo, chega, é a minha graça. É aí, Paulo, que a minha graça aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, por que não ensoberbecer-se com a grandeza da revelação, que foi muito grande o que Deus mostrou a ele. Foi Deus que permitiu. Ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então Deus queria Paulo, Deus mostrou a Paulo, olha Paulo,
Veja como é o céu. Veja como é o paraíso, Paulo. Veja aqui as grandezas que tu tens aqui. Irmão, que segredo extraordinário de uma espiritualidade jamais vista e conhecida na história. Deus revelou a Paulo o que não revelou a ninguém na face da terra. E a letra não foi capaz de influenciar a Paulo a descrever, pois Paulo sabia que o que ele viu no céu, Paulo sabia que aquilo que aguardava ele e o que nos aguarda hoje está muito acima, está muito além, extrapola a nossa miserável, a nossa medíocre compreensão humana. E ele disse que o que ele viu foi palavras inefáveis que ao homem não era lícito, não convinha falar para ninguém. Então Deus mostrou, revelou a Paulo. E depois que Deus revela aquilo, Deus, pela sua infinita graça, disse, será que Paulo, Deus que sabe todas as coisas, dizendo que Paulo, achando que Paulo, que ele sabia disso, que Paulo poderia se gloriar. Deus sabe que Paulo poderia ter se gloriado. Mas para que Paulo não se gloriasse, ele deu um sofrimento a Paulo. Permitiu que Satanás atingisse Paulo de uma forma grande, não foi pequena não. Que era esse sofrimento que levava à perfeição de Paulo. Observe que a expressão de Paulo, ele diz, e então ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da fraqueza. Aí ele diz assim, de boa mente, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. No versículo 6 ele diz uma coisa grandiosa. Ele diz por que ele não disse. Capítulo 12, versículo 6, Paulo afirma, irmão. Por que ele não falou o que ele viu de Cristo? Paulo diz, pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, não serei doido. Que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Porque direi a verdade. Eles não adiantava ele falar pela metade, ele tinha que falar a verdade do que ele viu. Mas abstenho-me de que ninguém se preocupe comigo, mas do que em mim vê, or de mim ouve. Paulo disse, glória a Deus. Paulo disse, irmãos, se vocês tivessem estado no lugar onde eu estive, irmãos, se vocês tivessem visto o que eu vi, vivido o que eu vivi no terceiro céu, vocês iriam talvez me idolatrar, e eu não quero isso. Eu não quero que você me veja como o que eu vi, aonde eu fui. Não. Eu não quero que você me veja diferente. Eu não vou dizer o que eu vi. Eu não vou dizer as coisas que eu vi lá em cima e vi. Para que vocês não me vejam de forma diferente, mas me vejam como eu sou. Aí trazendo para hoje, Deus não pode nem usar um pregador. Porque Deus usa ele hoje com dor de revelação. Amanhã ele está vendendo fita e DVD para ganhar dinheiro. E Jesus, querendo usar os vasos, como usar a Paulo, querendo levar a lugares inexplicáveis, como levar a Paulo. Mas Jesus, pela sua infinita graça, não leva.
Jesus, pela sua infinita graça, está deixando de usar muitos pregadores, porque se Jesus usar esses homens, eles se afastam dele. Eles vão viver uma vida, né, de aparência, de engano. Jesus não quer isso. Então, meu irmão, lembremos disso. Paulo foi o único homem na história da Bíblia que o que ele viu é tão grande, tão glorioso, tão inexplicável, que ele não se atreve a contar por duas razões. A primeira, porque as coisas dos céus Deus revelou. Quando Deus revela, é segredo, é para ele. Segundo, para que as pessoas não exaltassem a Paulo em vez de a Cristo. Para que as pessoas não endeusassem a Paulo, porque o Deus é Jesus e é Deus. Para que as pessoas não idolatrassem a Paulo. Então Paulo disse, se eu contar o que eu vi, se eu mostrar o que eu presenciei, eles vão me idolatrar e eu não quero isso. Então, irmão, vamos viver uma vida simples na direção de Deus. Lembre-se, nem sempre Jesus diz sim. Terá hora na minha vida e na sua vida que Jesus vai dizer não, Juraci. Outra ele diz sim, mas diz não. Ele vai dizer não, Pedro. Não é hoje o seu dia. Tem hora que é para dizer sim. Mas tem hora que Jesus diz não. Não é a sua vez ainda. Porque Jesus sabe, tem hora que se Jesus disser um sim na minha vida, eu vou me afastar dele. E ele prefere me segurar na sua direção. Então ele sabe quando dizer sim e sabe quando dizer não. Aprenda a ouvir o sim e o não do Senhor. Um não do Senhor é muito melhor do que um sim deste mundo. Então, que Jesus Cristo continue te abençoando, te exaltando, te glorificando. Leia a Bíblia todos os dias. Essa é a única fonte de nutriente da nossa alma, que contém todos os nutrientes que a nossa alma precisa. É a palavra de Deus.